Hoje vamos falar quais são os 5 maiores benefícios que a leitura te dá nesse mundo de hoje. Sejam muito bem-vindos ao Contracapa. Se você gosta de leitura, se você gosta de livros em geral, gosta do universo literário, considere se inscrever aqui no canal. E hoje eu vou trazer os 5 maiores benefícios que a leitura tem para os dias atuais, quer dizer, esses dias que são muito corridos, esses dias que são muito exigentes, esses dias que são muito exige muito de você, que é muito incerto. Então a leitura pode conseguir suprir algumas coisas que esse mundo louco que a gente vive hoje nos causa. E a primeira delas é redução de estresse. Então é muito comum a gente, hoje especificamente não porque a gente está na quarentena, mas é muito comum que você tem que pegar metrô e o metrô está lotado, você tem que ir para o trabalho e o chefe come em cima de você, aí você não sabe se ele está gostando do seu trabalho, se não está, o que você vai fazer, você não sabe se está gostando do trabalho que você pode fazer. Então é muito comum a gente se viver nesse ciclo de estresse. E o que o livro te faz é você abstrair desse ambiente e conseguir entrar em uma outra história, entrar numa outra cabeça, entrar numa outra perspectiva, entrar num outro ambiente. E isso alivia o estresse, isso te faz se sentir melhor, e mesmo que seja ali na hora que você está lendo. Então, a leitura constante tem a redução de estresse constante. O segundo benefício que a leitura te dá, que é muito importante hoje em dia, é análise analítica. O que é análise analítica? É a solução de problemas. Então, hoje em dia, nesse mundo cada vez mais moderno, é muito comum a gente ter robôs resolvendo os nossos problemas. Então, hoje em dia a gente não precisa mais de pessoas no operacional. Hoje em dia não tem mais espaço para as pessoas que ficam ali apertando o botão, que fica girando a alavanca. Hoje em dia as pessoas têm que resolver problemas. As pessoas que resolvem problemas são pessoas que eventualmente vão se dar melhor, tanto na vida quanto no mercado de trabalho. Então, quando você lê ali um suspense, você já começa a pensar, puta, quem que é o culpado? Por que ele é o culpado? O que ele está fazendo? Quando você está lendo ali um romance de história em que tem passagens no tempo, você começa a pensar, já passou tanto tempo, as pessoas estão assim, como é que está aquela pessoa? Então você começa a refletir mais sobre as coisas e começa a desenvolver mais a sua capacidade analítica. E essa é uma dos grandes benefícios que a leitura te dá. O terceiro benefício é, claro, o conhecimento. Então, quanto mais você lê, mais você entra em pessoas diferentes, mais você entra ali em perspectivas diferentes, mais você entra em situações diferentes, em locais diferentes. Então você acaba tendo ali o conhecimento que você não teria no seu dia a dia ou no seu universo, o que é muito valioso na leitura, ainda mais por ler do que ver coisas. Então, por exemplo, lógico, você vai falar, mas eu podia ver filme de tal lugar. Você poderia, mas na leitura, você, por fazer o processo de ler, você absorve muito mais e é muito mais imerso, né? Então a pessoa que está ali vivendo, ela não está só vivendo, ela está sentindo a brisa do ar, ela está se sentindo ruim porque aconteceu tal coisa, ela está vivendo um momento histórico que estava acontecendo ali. Então você acaba não só entendendo o que estava acontecendo, mas você estava entendendo o que estava acontecendo com as pessoas e como que elas se sentiam. Não dá para ser ignorante. Hoje em dia a gente tem acesso à informação tão fácil e livros é uma forma meio curada. Então, ninguém... Hoje, bem mais fácil do que antigamente, mas não é tão fácil pessoas fazerem livros do que sem pesquisa, sem alguém indo atrás falando, pô, essa informação tá boa. Porque se for internet, postagem, qualquer um pode fazer, falar qualquer besteira. Então, conhecimento é muito provido em livros. O quarto grande benefício da leitura para os dias atuais é a capacidade de melhorar o foco. Puta, hoje é ridículo de quantas pessoas estão pedindo a sua informação. Então você entra num site, tem 1000 banners, você sai na rua, tem 1000 pessoas, anúncios, 1000 fachadas de prédios, tem pessoas querendo chamar sua atenção no celular, é o WhatsApp o tempo inteiro, é o Messenger, é o Facebook, você vai trabalhar, você tem 30 abas, então você acaba se perdendo e é muito comum as pessoas não ter foco hoje em dia. E quando você
está lendo, você se propõe a ficar ali naquele espaço, entendendo aquela história, aquele momento, aqueles textos, você acaba aprimorando o seu foco e você consegue transportar esse foco melhorado para outros aspectos da sua vida também. E o último benefício da leitura para os dias de hoje, que é muito importante, que está alinhado com o foco, é a concentração. Porque não basta só você prestar atenção numa coisa só se você não está absorvendo, se você não está se concentrando naquela coisa específica. Então, foco e a concentração estão muito alinhados, estão muito em paralelo, e também é um dos grandes benefícios da leitura. Tem um benefício bônus que eu gostaria de falar aqui para vocês, que é a empatia. Quando você lê, você acaba entendendo os lados dos personagens. É muito comum você ler livros de romances históricos, por exemplo, que tem muito conflito, muita politicagem e que tem personagens opostos. Só que é muito comum você ter empatia pelos dois, falar, porra, essa pessoa está fazendo isso com essa pessoa, mas eu entendo porque essa pessoa está fazendo isso e eu entendo porque essa pessoa está fazendo isso. Então você acaba meio que tendo que entender vários lados diferentes. E é um benefício muito interessante para os dias atuais também, que é tudo polarizado, é tudo megalomaníaco. Então a empatia é um dos benefícios grandes que a leitura nos dá. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Me conta aí qual benefício que você já absorveu da leitura. Até o próximo vídeo.